Bom, a reflexão de hoje, ela surgiu depois de um culto familiar. Eu li esse texto, essa história, esse trecho da Bíblia ali com a Vivian, com os meninos. E teve um verso que me chamou a atenção. É uma história conhecida, como vocês vão perceber. Mas teve um verso que me chamou a atenção. Eu falei, eu nunca tinha tido aquela reflexão naquele verso específico, e aquilo me chamou a atenção. E aquilo me tomou alguns pensamentos. E eu venho refletindo há alguns dias nessa história. E eu estava na escala da igreja para pregar ontem, mas aí o pastor Lamarques pediu para pregar, porque nós teríamos um batismo especial, e tivemos um batismo especial ontem, então nós trocamos. Eu acabei pregando hoje, mas ontem eu ia pregar um outro sermão, e aí como eu ia pregar hoje aqui à noite, eu vou agora abordar esse tema que estava ali na minha mente já há algum tempo. E sabe aquela história que tem um pouquinho de tudo, e que preenche ali de fato o nosso coração? Ela tem um pouquinho de transformação, tem um pouquinho de encontro, rendição, entrega, adoração, testemunho, trabalho missionário, evangelismo. E essa é a história que nós refletiremos hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler agora os primeiros versos desse capítulo, dessa história. Ele está lá no livro de João, no capítulo 4. Logo no comecinho ali do Evangelho de João, no capítulo 4. E eu vou te convidar para fazermos mais uma oração, para invocarmos aí mais uma vez a presença do Santo Espírito de Deus agora na leitura da sua palavra. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Enquanto muitos estão em busca de prazeres efêmeros, enquanto muitos estão em busca de sorrisos que daqui a alguns dias já não valerão de mais nada, nós estamos aqui na tua casa buscando o que há de mais precioso nesse mundo, que é a tua palavra. Por isso invocamos a presença do teu Santo Espírito, invocamos a tua presença aqui, que possa iluminar a nossa mente, que possa abrir a nossa mente e nos fazer melhores a partir das reflexões que teremos aqui. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, a partir então do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, abre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Algumas versões dizem, e ele tinha que atravessar a província de Samaria. Versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, ele se assentou junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Como, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui, para que eu não tenha mais sede.
Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é o Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu que estou falando contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa história precisa de uma rápida contextualização. Logo no comecinho aqui diz que Jesus saiu de Jerusalém. E Jesus, ele vinha fazendo ali muitos discípulos. As pessoas, a cidade estava uma reviravolta, porque eles estavam recebendo essa mensagem de Jesus. E as pessoas estavam se batizando, e aquilo estava causando um transtorno para os fariseus, porque eles não sabiam o que fazer. E Jesus, e aí o livro Desejado de Todas as Nações faz essa ponderação, não por medo, mas por prudência. Jesus então sai de Jerusalém e ele vai para a Galiléia. E ele, nesse caminho, nessa trajetória, ele chegou então no poço, ali perto da cidade de Sicar, que seria uma aldeia perto da cidade de Siquém. Siquém já era uma cidade que ficava a poucos minutos, mas o poço estava ali a uns 10 minutos de caminhada dessa aldeia Sicar, que provavelmente era o lugar onde a mulher samaritana ela morava, ela habitava. E Jesus então sentou ali. Agora, só para você ter uma ideia, esse aqui é um mapa da região. Você vai perceber aqui que Jerusalém está na parte de baixo, nessa parte creme aqui. Deixa eu ver o que está aparecendo para vocês aqui, é exatamente esse creme. Então, você percebe que Jerusalém está bem no meio aqui, perto de Belém, de Betânia, Betel. Jericó está mais ali ao leste. E Jesus, então, iria para a Galiléia. É o que o texto diz aqui. Olha onde está a Galiléia. Você está vendo Samaria ali de uma cor lilás, e a Galiléia está logo acima, que é justamente ali Caná da Galiléia, Nazaré, Cafarnaum, Betsaida aqui, e estamos inclusive o mar da Galiléia ali, que nós vemos também tantos milagres e tantas histórias de Jesus relatadas aqui nos evangelhos. Então perceba que para Jesus sair de Jerusalém e ir para a Galiléia, ele teria que passar por onde? Por Samaria. Só que os judeus e os samaritanos não se davam, vocês já sabem bem a história. E muitos dos judeus que precisavam fazer essa trajetória, esse caminho, eles iam pelo vale aqui do mar, do Rio Jordão. Então eles atravessavam o Rio Jordão e depois atravessavam de novo para entrar na Galiléia. Esse era o caminho que eles faziam. Porém, olha que interessante, é a primeira curiosidade aqui dessa nossa leitura. O texto aqui diz que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Na verdade, não era necessário. Mas por que era necessário? Porque Jesus já tinha a intenção, ele já sabia do que ia acontecer. Ele já sabia do contato que ele teria com essa mulher. Em algumas versões elas dizem, ele tinha que passar por Samaria. E essa jornada era de aproximadamente 120 quilômetros. Obviamente, ir pelo vale ali do Jordão demoraria um pouco mais, era um pouco mais longo. Agora imagina, 120 quilômetros de caminhada, daria aí uns 3 ou 4 dias. Então Jesus estava nesse momento lá em Samaria. Nós não sabemos exatamente a que momento Jesus tinha saído de Jerusalém, mas provavelmente ele já estava caminhando aquela manhã toda.
Se ele tivesse saído naquele dia, que muito provavelmente não, porque ele não teria conseguido andar. Vocês percebem que o poço deve estar mais ou menos ali na metade do caminho entre Jerusalém e a Galileia. Então, Jesus provavelmente tinha saído no dia anterior, e aquele era o segundo dia de caminhada. Então ele já estava cansado, ele já estava bem cansado. O grupo já estava cansado, ele e seus discípulos. Mas ele então senta ali naquele poço e ele tem o encontro com a mulher. Um outro detalhe para contextualizar. Por que tinha essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos? Isso remonta lá a muito tempo atrás, né? Aqui nós estamos falando do momento que Jesus estava aqui, então o início ali da era cristã. Então, desde quando Salomão deixou o trono, que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, ficou o reino de Israel sendo o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. O reino do norte ficou sendo a capital Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, ficou sendo então a capital de Jerusalém. Então tudo começou aí, mas tudo se potencializou mais tarde, quando tanto Israel quanto os judeus eles foram levados cativos. Os assírios assolaram ali o reino do norte e os babilônios assolaram o reino do sul, o reino de Judá. Quando Ciro deu o decreto para reconstruir Jerusalém, e vocês sabem muito bem disso, foram três grupos que vieram, né? Ali no ano de 537 a.C., com Zorobabel veio um grupo, e no ano 457 veio um outro grupo com Esdras, e no ano 1444 a.C. veio Neemias. Então veja, nós estamos aqui lendo uma história que aconteceu 400 anos depois desse acontecimento, que foi o retorno do povo judeu para Jerusalém. E aí aconteceu um fato muito importante, que era a reconstrução do templo. Eles, principalmente o segundo grupo que veio com Esdras, eles começaram a empreitada de reconstrução do templo. E aí veio o grande problema. Os israelitas que estavam no reino do norte, a Assíria, ela como estratégia para desmontar, desmembrar ali o povo, a identidade do povo, eles trouxeram várias pessoas com nacionalidades diferentes e começaram a viver ali no reino lá de Israel, o reino do norte, que a capital é Samaria. E ali os israelitas, eles começaram a se juntar com outras pessoas de outras nacionalidades. E aí, naturalmente, a idolatria, ela entrou ali naquele povo de maneira assoladora. E eles viviam realmente uma vida que não estava de acordo com o que Deus mandava. Bom, quando os judeus vieram da Babilônia para Jerusalém, então Esdras, junto com Esdras, eles começaram a empreitada de construção do templo. E os israelitas do reino do norte, se achando parte disso, eles então se colocaram à disposição para também reconstruir o templo. E o que foi que aconteceu? Os judeus não deixaram. E aí os samaritanos, que eram o povo que vivia nesse reino do norte, eles não puderam participar. E mais do que isso, eles não deixaram eles participarem da adoração lá. E aí o que aconteceu? Os judeus reconstruíram o templo ali em Jerusalém e não permitiram que os israelitas do reino do norte viessem adorar. Só que os israelitas do reino do norte, eles foram então no Monte Gerizim e construíram um templo, que o Monte Gerizim é justamente esse monte que Jesus encontrou a mulher samaritana. E lá naquele monte eles construíram um templo para fazer a adoração lá. Só que aí, anos depois, mais ou menos 100 anos antes ali de Jesus, um general, ele foi lá e destruiu esse templo. Então esse templo já não existia quando Jesus encontrou a mulher samaritana. Só que essa rivalidade, ela persistia durante séculos. E olha só o que o comentário bíblico adventista diz exatamente sobre esse momento. Além de serem expulsos dessas terras, os samaritanos não tiveram permissão para a reconstrução do templo, nem direito aos cultos em Jerusalém. Os judeus que regressaram haviam aprendido a dura lição de que a associação íntima com adoradores de ídolos levava à idolatria. E fora isso que causara a catástrofe de 586, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Agora veja só, eles estavam fazendo isso com os samaritanos com uma má intenção? Não. Porque eles viam que lá eles estavam adorando ídolos. E eles sabiam que se eles viessem para cá, eles iam trazer essa cultura de lá para cá. Agora vejam, eles não negaram esse acesso aos samaritanos com a má intenção.
Mas aí Jesus vem e dá uma lição. Mas vamos continuar aqui. E olha só o que o comentário finaliza dizendo: quando os judeus zelosos demonstraram dessa forma que tinham aprendido a lição durante os anos de cativeiro na Babilônia e anunciaram com firmeza aos vizinhos do norte que não queriam ter relações com eles, surgiu uma rivalidade que nunca seria restaurada. E foi nesse contexto que Jesus então se encontra com a bendita da mulher samaritana. E aqui na sequência da história, nós vemos aqui no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E é nesse contexto que essa mulher samaritana, você pode imaginar ela chegando ali naquele poço, né, ao meio-dia, com os seus cântaros para encher de água, meio que talvez se desfazendo ou fingindo não ver um judeu ali, sentado junto ao poço, e ela então ouve as palavras de um judeu: dá-me de beber. E olha que interessante aqui. Jesus, no primeiro contato que ele faz com a mulher, ele faz um pedido. Quantas vezes nós, nos nossos contatos com Jesus, nós vamos também, com o coração contrito, nós vamos para pedir coisas. E olha só agora Jesus invertendo os papéis. Jesus agora chega para a mulher e fala: dá-me de beber. A mulher olha para Jesus: como podes pedir de beber a mim, que sou uma mulher e samaritana? Veja, aqui Jesus estava quebrando vários paradigmas. Jesus estava conversando com uma mulher. Jesus, como era ainda um professor chamado de Rabi, existia uma lei na Mishnah que era indigno para um Rabi conversar com uma mulher, muito menos ensinar uma mulher. A Mishnah, ela ensinava que os homens não deveriam conversar nem com suas esposas em locais públicos, na rua. E Jesus aqui começa a conversar com a mulher, e ainda pedindo para ela, que seria talvez mais humilhante do ponto de vista farisaico ali, ou dos líderes daquela época, das leis judaicas daquela época. Como pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus então, a partir aqui do versículo 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E obviamente ela não entendeu. O que é água viva? E ela responde: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Como é que você pode ter água viva? Como é que você pode dizer que vai me dar água? Você está me pedindo água, agora está dizendo que você vai me dar água, e ela não entende. Mas Jesus já estava ali plantando no coração dela os alicerces do verdadeiro evangelho. És porventura maior que Jacó? E veja, os samaritanos, por mais que eles estavam com essa mistura ali com as nações idólatras, eles ainda tinham esse apego, eles acreditavam que viria o Messias, eles acreditavam nas leis de Moisés, e é isso que ela remonta aqui. Olha, és porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. E agora Jesus vem e diz para ela: mulher, quem beber desta água, tornará a ter sede. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Esta água que você está procurando. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora percebam aqui mais uma questão muito interessante. Você percebe como ela se refere ao poço? Aquele local onde está se tirando água, como um poço. Senhor, tu não tens nem uma vasilha para poder retirar a água do poço, e tu queres me dar água. E agora como é que Jesus responde para ela? Essa água que você está procurando, mulher, não vale nada. Você vai ter sede de novo, você vai ter que vir aqui de novo procurar e puxar essa água de novo. A água que eu estou te dando, a água que eu estou lhe prometendo, é uma água que você nunca mais terá sede. Na verdade, é uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna. Enquanto ela estava olhando para uma água de um poço, Jesus agora apresenta uma água que sai de uma fonte a jorrar eternamente. Uma fonte que não cessa de jorrar. Uma fonte onde, independente de como nós estejamos, de como você esteja, independente do que esteja acontecendo na sua vida, essa água não está deixando de ser jorrada. O problema é que nós estamos enxergando como um poço, que nós temos que ir lá e tirar essa água do poço, mas Jesus ele apresenta uma água que está jorrando, nós só precisamos nos dirigir a ela e nos colocar debaixo dessa fonte. Isso não é lindo? É a água que jorra e que jorra para a vida eterna. Essa é a água que nos fará nunca mais ter sede, nos fará nunca mais termos que ir no poço para retirar essa água. Mas a história não termina por aí. Jesus estava plantando ainda os alicerces. Ela ainda não estava entendendo verdadeiramente o que Jesus estava querendo dizer. Então a mulher disse: Senhor, então eu quero dessa água. Está lá no versículo 18. Me dá dessa água. Me dá dessa água. Porque eu não quero mais vir aqui buscar essa água. Eu não quero mais ter sede. Ou seja, ela ainda não estava entendendo. E Jesus disse mais uma vez agora: vai lá e chama o seu marido. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, por mais que ainda nós não estejamos entendendo 100%, a graça, a justiça, a santificação, a expiação de Cristo no santuário celestial, que são aspectos mais profundos, apesar de nós ainda não estarmos entendendo tudo, Jesus está, a partir do momento que Ele planta a semente do Evangelho no nosso coração, existe um momento crucial na nossa vida, que é a confrontação com os nossos pecados acariciados. E é o que Jesus está fazendo aqui. Jesus disse: se você quiser a água, eu te dou. E essa água você nunca mais vai ter sede. E ela pede: Senhor, eu quero dessa água. E Jesus então disse: onde está o seu marido? Chama ele e venha cá. Jesus sabia da história daquela mulher. E Jesus não fez isso para humilhá-la. Jesus só fez isso para colocá-la, para instalá-la na realidade. Para instalar esta mulher na realidade. Se eu quero essa água, se eu agora conheço que existe uma água que não me fará mais ter sede, uma água que me fará estar debaixo dessa fonte que jorra para a vida eterna, eu preciso ter uma transformação, eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso mais viver a vida que eu vivia antigamente, uma vida de pecado. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido, com vergonha. Mas Jesus disse: bem disseste, mulher, tu não tens marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. E aí no versículo 19, Jesus agora amplia mais a conversa. Mas antes ela diz: Senhor, tu és profeta. Mais uma curiosidade dessa história. Nesse momento aqui, depois de Jesus fazer essa confrontação, o que poderia ter acontecido? 2 coisas. Ela ter se sentido muito ofendida. Não quero mais conversar com você está me ofendendo, que é isso? Você está me expondo, por que você está fazendo isso? Ou ela poderia muito bem olhar, baixar a cabeça: Senhor, tu falaste bem, eu estou em pecado, e se eu quiser a água verdadeira, eu preciso mudar de vida. O que é que nós temos feito quando nós somos confrontados com os nossos pecados? Quais são os pecados que nós temos acariciado? Quais são os ídolos que nós temos na nossa vida que nós não estamos conseguindo deixar, para que possamos estar debaixo desta fonte a jorrar para a vida eterna? Ela teve a postura correta. Ela agora reconhece: Senhor, tu és profeta. Está lá no versículo 19. Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus agora, depois que viu que ela entendeu que ele era profeta, quando ela viu que aquele homem realmente é que poderia dar a vida eterna, Jesus agora dá uma aula de adoração para essa mulher. Ele começa a demonstrar para a mulher que tudo aquilo que ela cria, para ele não importava. Não importa se você é samaritana, não importa se você é mulher, não importa quem você é. Se você aceitar verdadeiramente a estar debaixo dessa fonte a jorrar, a receber essa água, eu estou disposto a te dar. Mas tem uma coisa: existe uma forma de você adorar
a esse que te dá a verdadeira água da vida. Não é de qualquer jeito. Se você recebe essa água viva, você então precisa adorar em espírito e em verdade. E Jesus quebra os paradigmas. Você é mulher, você é samaritana, não importa. Eu sou judeu, não importa. Haverá o tempo em que não importa se você vai ter que adorar em Samaria, se você vai ter que adorar em Jerusalém, não importa. O que importa é que você adore em espírito e em verdade. E o que significa adorar em espírito e em verdade? É adorar com sinceridade. Irmãos, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Adorar em espírito e em verdade. O que está sendo pregado por aí é que você pode beber dessa água da vida. Acredite que existe essa água da vida, mas viva a sua vida como você quiser. Não é bem assim. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade, com convicção, mas se colocando à disposição e se colocando e se deixando ser transformado por esse poder maravilhoso que só emana do trono de graça do nosso Jesus. E Jesus diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ela ainda não tinha entendido completamente. Olha o que ela fala lá no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela ainda não tinha entendido que o Messias estava ali na frente dela. Mas ela reconhece: Senhor, eu sei, eu já entendi, eu preciso dessa água, eu quero estar debaixo dessa água, eu sei que eu preciso mudar de vida e eu sei que eu preciso adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. E eu sei que há de vir o Messias. Ela diz lá no versículo 25, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí vem a parte mais bonita dessa história. Disse-lhe Jesus, o que ele disse? Você está falando com ele, querida. Você está falando com ele. E nesse momento, os discípulos começam a chegar. E a mulher talvez deve ter ficado ali, extasiada. Como assim? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu nesses últimos minutos? E ela começa a ter essa revelação, ela começa a encaixar o quebra-cabeça ali na mente dela. E Jesus então, com os discípulos chegando, os discípulos veem Jesus falando com a mulher. Eles acham aquilo estranho. O nosso mestre falando com a mulher, conversando com a mulher, o que está acontecendo aqui? Eles tinham ido comprar comida. Mas no versículo 28 diz: quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Só que nesse ínterim, Jesus então olha para os seus discípulos. E aí foi o versículo. Você lembra que na introdução eu falei que eu li aqui essa história lá no culto lá familiar. E eu li esse trecho aqui e foi o que me chamou a atenção. Foi exatamente esse. O que está aqui no versículo 31. É Jesus agora dando uma aula de evangelismo para os seus discípulos. Os próprios discípulos de Jesus, que estavam com ele, ainda não tinham entendido a real missão de Jesus. Eles também ainda não tinham entendido. E Jesus aqui dá uma verdadeira aula para eles. E Jesus diz: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, você está com fome, viajamos amanhã todo, estamos caminhando. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles não entenderam. E no versículo 33 diziam então os discípulos uns aos outros: será que aquela mulher deu alguma comida para Jesus? Será que aquela mulher trouxe alguma coisa e ele comeu? E aí no versículo 34 disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mulher samaritana tinha toda a justificativa de não entender o que Jesus estava dizendo. Ela tinha, e a gente não pode tirar, ela tinha um contexto ali cultural, ela tinha um contexto de vida, e ela não tinha. E seria muito justificado se ela não entendesse. Mas, irmãos, os discípulos, que já estavam caminhando com Jesus há tantos dias, que já tinham presenciado os milagres de Jesus, tantos milagres de Jesus, que inclusive saíram de Jerusalém porque eles estavam vendo pessoas serem transformadas, as pessoas estavam sendo convertidas pelo que Jesus estava dizendo, e eles ouviam as pregações de Jesus, eles conversavam com Jesus.
Mas eles mesmos ainda não haviam entendido a real missão de Jesus. E o que eles tinham que ter e qual o verdadeiro relacionamento que eles tinham que ter com Jesus. Será que, aplicando para a nossa vida, será que isso não está acontecendo conosco? Jesus está insistentemente dizendo: existe uma fonte a jorrar para a vida eterna, e eu estou aqui para lhe dar essa água, que você nunca mais terá sede. Mas será que nós estamos entendendo verdadeiramente? Será que nós estamos atendendo esse chamado de Jesus? Ou estamos vivendo uma vida achando que estamos debaixo dessa fonte, mas na verdade nós estamos indo para o poço, tentar ali buscar esse poço, tirar lá de baixo, sendo que essa água Jesus está nos dando, Ele está estendendo para todos nós a todo momento. E essa postura dos discípulos me chamou muita atenção. Em vez de eles perguntarem para Jesus: Jesus, nos ensina como você conversou com ela, o que você falou para ela. Eles ficaram perguntando: será que Jesus comeu alguma coisa enquanto esteve com essa mulher? Eles mesmos não estavam entendendo. E Jesus então diz para eles: a minha comida, amigos, consiste em fazer unicamente a vontade daquele que está nos céus, do meu Pai. Aqui Jesus deu uma lição para os discípulos de que as coisas materiais, elas são muito menos importantes do que a salvação de uma pessoa. Será que a gente está dando mais importância às nossas atividades diárias, à busca da construção das coisas materiais desta vida, e estamos negligenciando a pregação e o testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando para a gente: aquele rapaz é diferente, aquela mulher é diferente, ele tem alguma coisa que é diferente, e eu preciso conhecer o que ele conhece, porque eu quero também essa esperança. Eu quero, independente do que eu esteja vivendo nesta terra, eu quero viver uma vida de paz, ou a vida em paz, porque a verdadeira paz não é ter paz, ficar num hotel 5 estrelas todos os dias da semana. Não é, isso não é paz, isso não é felicidade. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade é ter a certeza de que um dia nós estaremos com Jesus para sempre nas mansões celestiais. A verdadeira felicidade é ter a certeza de que eu estou bebendo dessa água todos os dias. A verdadeira felicidade é ter a certeza de que eu estou sendo ungido, eu estou recebendo a unção do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Essa é a verdadeira felicidade. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles ainda não estavam entendendo o que significava aquilo. Eles ainda não estavam bebendo realmente dessa fonte que jorra água para a vida eterna. A mulher passou a conhecer dessa água. E lá no versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? Dessa mulher. Foram alguns poucos minutos que ela passou com Jesus, e ela já saiu correndo para dizer: olha, tem um homem ali que conhece toda a minha vida, e eu acho que ele é o Cristo, aquele Messias que nós todos estamos esperando. Venham cá e me ajudem a entender se é isso mesmo que eu vi, e se isso é verdade. E essas pessoas então vão até Jesus, e olha o que está escrito lá no capítulo, a partir do versículo 41. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste a nós que cremos. Não mulher, fique tranquila, não é porque você está dizendo que nós acreditamos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. Todos nós aqui temos certeza de que Jesus é o Salvador do mundo. Temos ou não temos? Ele é o Salvador do mundo. Mas a grande pergunta que fica agora é a seguinte: será que eu estou aceitando Jesus como meu Salvador? Será? Será que depois de beber dessa água, eu estou saindo correndo para poder falar para as outras pessoas: olha, eu encontrei o Salvador, e eu preciso que você conheça também? Será que nós estamos tendo essa postura?
Essa mulher foi fazer o que naquele poço? Me lembrem. O que ela foi buscar? Água. E quando ela conheceu Jesus, e quando Jesus falou para ela que ele tinha uma água para dar, ela já tinha enchido provavelmente ali os seus cântaros. E quando ela voltou na cidade, como nós vimos, foi provavelmente uma caminhada de 10 minutos, mas ela foi correndo, demorou talvez menos tempo. O que ela deixou lá para trás? A água. Ela não se importou com aquilo que ela foi buscar. Ela entendeu que ela não precisava mais ficar tirando a água do poço. Ela estava agora debaixo da fonte que joga a água para a vida eterna. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. E quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo. E é esse batismo que representa essa água para a vida eterna. Diário, insistente. Senhor, me unge com Teu Espírito. Me batiza com Teu Espírito. Porque sem Ti eu não posso nada. Eu posso ler a Bíblia, eu posso conhecer das histórias, mas eu não tenho ânimo para sair para pregar. Eu não consigo falar para as pessoas do Teu amor. Esse Espírito nos impelirá a falar desse amor maravilhoso. Porque quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E vai estar debaixo dessa fonte que o nosso cântaro, ele vai encher tanto que ele vai começar a vazar. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ter certeza de que aquele ali bebeu da água da vida. E eu quero beber também. E todos reconheceremos que Ele é o Salvador do mundo. Mas que todos nós reconheçamos hoje que Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Que possa ser uma semana abençoada. Que possamos orar por aqueles que estão ao nosso redor, para que possam ver Jesus em nós. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, louvado, Senhor, seja o Teu santo e poderoso nome. E encarecidamente nós pedimos nesse momento, Senhor, dá-nos da Tua água. Nós queremos beber desta água. Queremos estar debaixo dessa fonte que jorra a água da vida eterna. E, Senhor, nos faz irmos mais longe, nos faz levar essa água para aqueles que estão ao nosso redor, porque aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede, mas faz questão de levar essa água para outras pessoas também. Nós queremos comunicar essa esperança da vida eterna, para que logo em breve, muito em breve, nós possamos ver Jesus nas nuvens dos céus. E que todos nós, como uma família, possamos subir contigo para viver eternamente uma vida de perene felicidade. Que não nos contentemos com o que o mundo oferece, que nós possamos buscar diariamente o que o céu oferece, porque aí está a verdadeira felicidade. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.